nunca imaginei que uma mudança para o interior da França fosse me colocar diante de algo tão indescritível. Minha esposa e eu tínhamos acabado de comprar uma casa isolada no campo. La Maison Sanglante, como a chamavam, ficava a quilômetros de distância da cidade mais próxima. O que mais me atraía nela era a ideia de uma vida tranquila, longe da correria da cidade, apenas o som dos campos e o vento entre as árvores. Chegamos lá em 1968, cheios de expectativas. A casa, com sua arquitetura rústica e ar imponente, parecia um lugar perfeito para começarmos uma nova vida. Os detalhes da construção eram simples, mas ao mesmo tempo imersos em um mistério que eu não soube explicar na hora. O prédio em si tinha uma história que ninguém da região estava disposto a compartilhar, ou talvez não soubessem. Mesmo assim, isso não nos impediu de nos apaixonarmos pelo lugar. O ar fresco da natureza, a vastidão das terras ao redor, tudo parecia perfeito, como se tivéssemos encontrado um pedaço de paraíso. Nos primeiros dias, a casa parecia acolhedora, mas havia algo nela, algo que eu não conseguia identificar, como se a cada passo, a cada noite, uma sensação estranha de opressão fosse se instalando, algo que não se podia ver, mas estava ali, presente, nos pequenos detalhes. Mas, como muitos de nós, fomos tentando ignorar os sinais. Afinal, a ideia de viver em um lugar isolado nos fazia sentir seguros, e qualquer sensação desconfortável poderia ser atribuída à adaptação. Era à noite, quando o silêncio absoluto tomava conta da casa, que as coisas começavam a ficar diferentes. Foi durante a nossa primeira noite que ouvimos o primeiro som. Um baque forte, como se alguém tivesse batido uma panela contra o chão, vindo do andar de cima. Eu olhei para minha esposa, mas ela não disse nada. Ela também havia ouvido. A princípio, tentamos acreditar que fosse o som do vento ou de algum animal, mas quando os barulhos se repetiram na noite seguinte, não foi mais possível ignorar. Fui até o andar de cima, onde o som parecia vir, mas não encontrei nada. Nenhuma panela caída, nenhum objeto deslocado. O ambiente estava calmo demais, como se o som tivesse saído de dentro das paredes. Na segunda semana, os barulhos ficaram mais frequentes. Gemidos baixos, como se alguém estivesse chorando nas sombras. Eu ficava em silêncio, tentando ouvir, mas nunca consegui descobrir de onde vinham. Minha esposa já estava ficando assustada. Eu podia ver na expressão dela que ela também começava a duvidar da explicação racional. Ela me pediu para chamarmos alguém, talvez um especialista ou alguém que entendesse melhor o que poderia estar acontecendo. Mas eu ainda não queria acreditar que a casa pudesse esconder algo sobrenatural. Nos primeiros dias, tudo isso ainda parecia suportável. Mas, conforme a sensação de desconforto aumentava, começamos a perceber outras coisas. O ambiente da casa parecia se alterar à medida que a noite caía. Como se, a cada hora que passava, a pressão no ar ficasse mais densa, mais pesada. Eu sentia um frio inexplicável, mesmo quando o calor do dia ainda estava lá. Algo estava acontecendo, algo que eu não conseguia controlar. No final da terceira semana, algo mais aconteceu. Algo que não podíamos mais ignorar. Eu estava no andar de baixo, trabalhando no que seria meu escritório, quando ouvi minha esposa chamar. Ela parecia apavorada. Quando corri para o andar de cima, encontrei-a paralisada, apontando para a parede do corredor. E foi aí que a vi pela primeira vez. Uma mancha vermelha na parede, como se algo estivesse escorrendo dela. A princípio, pensei que fosse algum tipo de sujeira ou mofo. Mas, ao me aproximar, vi que não era isso. O líquido era espesso, com a cor de sangue. A quantidade era pequena, mas a presença daquela mancha me causou um calafrio. Tentamos limpar, mas ao fazer isso, a mancha parecia aumentar, espalhando-se pela parede, como se estivesse vivo. Quando voltamos no dia seguinte, o sangue já não estava mais lá, mas sabíamos que aquilo não era normal. E foi então que os medos que eu tinha começado a ignorar se tornaram reais. Algo estava de fato errado com La Maison Sanglante. Algo que não podia ser explicado de maneira simples. Algo que não tinha explicação. E a sensação de que não estávamos mais sozinhos na casa começou a crescer cada vez mais, como uma sombra que nos observava. Nos dias que se seguiram, a sensação de estar sendo observado tornou-se insuportável.
Eu tentava convencer a mim mesmo de que era apenas o estresse da mudança, ou talvez alguma coisa física na casa que causava aqueles sons e a sensação de pressão. Mas tudo isso estava começando a perder a explicação racional. A cada noite, as manifestações aumentavam. Os barulhos que antes eram apenas sussurros, agora se tornavam mais intensos. Era como se a casa estivesse tentando nos engolir. Às vezes, ouvíamos o som de passos pesados vindo do andar de cima, como se alguém estivesse andando por lá, mesmo quando sabíamos que estávamos sozinhos. Eu ia até o andar superior várias vezes, mas nada encontrava. As portas estavam fechadas, os móveis no lugar, e nada de estranho. Minha esposa começou a ter pesadelos, gritos no meio da noite. Ela me dizia que sentia que a casa estava falando com ela. O que me deixou ainda mais preocupado foi quando ela me contou sobre uma visão que teve uma noite. Viu uma figura, sombria e indistinta, parada no final do corredor, observando-a. Ela tentou chamar meu nome, mas sua voz parecia sufocada, como se estivesse presa dentro de sua garganta. Eu estava cada vez mais assustado, mas minha mente insistia em buscar explicações lógicas. Talvez o cansaço tivesse afetado nossos sentidos, ou quem sabe a casa tivesse problemas de encanamento que causavam aqueles sons estranhos. Mas, por mais que eu tentasse racionalizar, algo dentro de mim sabia que não podíamos continuar ignorando o que estava acontecendo. Certa noite, após ouvir os barulhos vindo do andar de cima mais uma vez, resolvi investigar mais a fundo. Peguei uma lanterna e subi as escadas, com o coração batendo forte no peito. Ao chegar no segundo andar, o ambiente parecia ainda mais opressor, mais denso. O ar estava frio, e os passos que eu ouvia pareciam ecoar nas paredes, como se a casa estivesse viva. Fui até o quarto do fundo, onde os sons pareciam mais intensos. Ao abrir a porta, encontrei algo que me fez congelar. Na parede do quarto, assim como no corredor, manchas vermelhas começaram a surgir. Mas não era apenas isso. A parede estava se movendo. As manchas se espalhavam de maneira impossível, subindo e descendo como se o sangue estivesse vivo, se contraindo e se expandindo, como uma respiração. Olhei para trás e vi minha esposa parada na porta, pálida, os olhos arregalados, visivelmente em pânico. O som do sussurro, o mesmo que ela ouvirá em seus pesadelos, agora parecia preenchendo o espaço, sussurrando em nossas mentes. Naquele momento, entendemos que aquilo não era uma simples manifestação, mas algo muito mais macabro. Quando minha esposa tentou se aproximar da parede, os sons cessaram abruptamente. A casa ficou em um silêncio absoluto, como se nada tivesse acontecido. As manchas vermelhas desapareceram tão rapidamente quanto surgiram. Eu sentia o pavor tomando conta de mim, mas não podia deixar minha esposa sozinha. Tentamos sair da casa, mas as portas pareciam estar presas, como se alguém as tivesse trancado do lado de fora. Foi quando decidimos procurar ajuda. A polícia foi chamada, mas quando chegaram, o cenário parecia normal. Eles não encontraram nada, nenhuma explicação, nenhum sinal de que algo sobrenatural estivesse acontecendo. A visita dos policiais, na verdade, só serviu para aumentar nosso desconforto. Eles não pareciam acreditar em nós, como se estivéssemos imaginando tudo. Mas a sensação de que algo estava errado persistia. Foi aí que, em nossa busca por respostas, decidimos chamar um padre local. Eu sabia que isso poderia parecer absurdo, mas algo dentro de mim sentia que precisávamos de uma intervenção. Quando o padre chegou, sua expressão logo mudou. Ele disse que a casa emanava uma energia muito ruim, algo que ele não conseguia explicar, mas que sentia profundamente. Ele nos contou que, há muito tempo, haviam ocorrido coisas terríveis naquelas terras, e que alguns diziam que o lugar era amaldiçoado. O padre, então, nos disse que a única forma de lidarmos com isso seria demolir a casa. Ele acreditava que a presença do mal estava enraizada no local e que nada seria capaz de afastá-lo completamente, a não ser que a casa fosse destruída. Era como se a casa fosse uma prisão para algo muito mais antigo e muito mais poderoso do que qualquer coisa que pudéssemos entender. No entanto, o que ele não sabia era que a verdadeira razão pela qual a casa estava amaldiçoada ainda estava por vir. Algo muito mais sombrio, muito mais perturbador, estava enterrado sob os nossos pés. Após a visita do padre,
Um peso ainda maior parecia estar sobre nossos ombros. A decisão de destruir a casa, embora necessária, não parecia ser suficiente para aliviar o terror que nos consumia. Tudo o que havíamos vivido até então parecia ser apenas o começo de algo muito mais profundo e assustador. Aquela noite, depois de um longo dia de conversas com o padre e a polícia, fomos dormir. Mas, como era de se esperar, não conseguíamos descansar. O medo estava nos mantendo acordados, e os sons inexplicáveis, como passos no andar de cima, vinham a todo momento. Mas o que mais nos perturbava era a sensação de que a casa estava se fechando ao nosso redor, como se as paredes estivessem se aproximando lentamente, engolindo-nos. Na manhã seguinte, decidimos não esperar mais. Queríamos sair, mas algo nos impedia, como se a casa tivesse nos colocado em uma prisão invisível. Cada tentativa de abrir as portas resultava em uma resistência inexplicável. O ar dentro da casa estava denso, quase pesado, e qualquer esforço para escapar parecia inútil. Foi quando, em meio a uma das discussões sobre o que fazer, algo chamou nossa atenção. Havia uma sala que nunca havíamos explorado completamente. Estava trancada, mas não havia razão aparente para isso. A chave estava jogada no chão do corredor, como se alguém tivesse a deixado cair acidentalmente. A porta rangeu ao ser aberta, e, ao entrar, fomos confrontados com um cenário macabro. O quarto estava cheio de móveis empoeirados, mas o mais estranho de tudo era a parede. Em um canto, havia uma grande mancha escura, como se alguém tivesse tentado cobrir algo, mas não fosse capaz de esconder completamente. A mancha parecia ter sido deixada ali por anos. Era uma sombra escura, com um formato irregular, que se estendia até o teto, como se algo tivesse sido arrastado até ali. A sensação que nos invadiu naquele momento foi indescritível. Minha esposa estava visivelmente perturbada, mas não conseguíamos mais sair dali. A parede parecia nos chamar, como se fosse um portal para algo que não deveríamos ver, algo que estava além do nosso entendimento. Foi então que minha esposa, com um olhar de desespero, apontou para o chão. Havia uma tábua do piso que estava ligeiramente levantada, como se estivesse escondendo algo. O chão, de alguma forma, parecia ser a chave para tudo. Eu hesitei, mas então, sem outra escolha, puxei a tábua. O que encontramos ali nos deixou sem palavras. Abaixo da tábua, havia uma câmara secreta, e dentro dela, uma caixa de madeira envelhecida, com marcas estranhas, símbolos que não conseguimos entender. O medo tomou conta de nós. Eu não queria abrir a caixa, mas algo dentro de mim sabia que não podíamos deixar de descobrir o que estava ali. Ao abrir a caixa, encontramos algo que nos fez gelar. Era uma pilha de fotografias antigas, algumas de soldados, outras de um grupo de homens, provavelmente nazistas, reunidos em torno de uma fogueira. E, no meio delas, uma foto do próprio padre que havia nos visitado. Mas ele estava muito mais jovem. Em uma das imagens, ele estava em pé ao lado de um homem com um uniforme militar, ambos sorrindo, mas havia algo de sombrio em seus rostos. Antes que pudéssemos processar aquilo, o som dos passos pesados novamente preencheu a casa. Agora, não eram mais sussurros. Eles estavam indo diretamente para nós, como se a casa estivesse respirando e se preparando para algo ainda mais horrível. Minha esposa tentou gritar, mas sua voz foi abafada pelo barulho crescente. De repente, as paredes começaram a sangrar novamente. Era como se o próprio sangue da casa estivesse saindo para nos alcançar. A sensação de estar sendo observado era mais forte do que nunca. Não sabíamos para onde correr, não havia mais saída. Tudo o que conseguíamos ouvir era o som das batidas de tambores ao longe, como se algo estivesse se preparando para nos tomar. Nós estávamos presos em um pesadelo sem fim. Então, a casa pareceu dar um último suspiro, e um silêncio absoluto se instalou. O sangue nas paredes cessou, mas a tensão continuava. Eu olhei para minha esposa, que estava pálida e em choque, e disse que precisava chamar o padre novamente. Mas, quando liguei, a linha estava morta. Agora, começávamos a entender que o que estava acontecendo naquela casa não era algo que poderia ser resolvido por uma simples exorcização. O mal ali era muito mais antigo, algo que tinha sido enterrado há anos, algo que não poderia ser erradicado.
O silêncio que tomou conta da maison sanglante naquela noite era opressor, mas era um silêncio inquietante, como se a casa estivesse esperando algo. Quando a linha do telefone permaneceu muda, uma sensação de impotência nos envolveu por completo. Parecia que, de alguma forma, a própria casa estava nos isolando, nos impedindo de pedir ajuda. A ideia de chamar a polícia ou qualquer outra autoridade parecia absurda, porque sabíamos que ninguém acreditaria em algo tão sobrenatural, tão impensável. Minha esposa, agora totalmente paralisada pelo medo, se agarrou a mim, seus olhos grandes e arregalados fixos em algum ponto da parede. O som dos tambores, que sempre vinha de algum lugar distante, agora estava mais próximo, mais forte, mais real. Cada batida parecia ecoar dentro de nossas cabeças, reverberando no ar denso da casa. Era como se o tempo estivesse se dilatando, como se estivéssemos presos em um ciclo sem fim. O mais perturbador foi quando começamos a perceber algo novo. A casa estava começando a mudar. As paredes que antes estavam intactas começaram a se mover, lentamente, de uma maneira que parecia quase viva. Eu tentei manter a calma, tentando entender o que estava acontecendo, mas era impossível racionalizar o que víamos. Foi então que, sem aviso, as portas começaram a se fechar com um estrondo ensurdecedor. Não tínhamos como sair. Cada tentativa de abrir uma janela ou porta era frustrada. Como se a própria casa estivesse nos prendendo lá dentro. Como se estivesse decidida a nos manter em seu interior por algum motivo sinistro. A sensação de claustrofobia tomou conta de mim, mas o pior estava por vir. Em meio àquele caos, algo se moveu no andar superior. Uma sombra, indistinta e flutuante, atravessou a escada em direção ao corredor onde a câmara secreta havia sido descoberta. Era uma sombra alta, de forma humana, mas com movimentos que não eram naturais, mais como um espectro que flutuava pela casa. Fiquei paralisado. Minha esposa tremia ao meu lado, incapaz de dizer uma palavra. Era como se estivéssemos sendo observados por algo que estava além de nossa compreensão. A sombra desapareceu no andar superior, mas os sons continuaram. Não eram mais passos, eram gritos abafados, como se houvesse pessoas ali, presas, clamando por socorro. Mas as pessoas que eu ouvi não eram humanas. Elas pareciam distantes, em algum lugar profundo sob a casa. Sem coragem para esperar mais, resolvi descer até o porão. Eu sabia que era uma decisão perigosa, mas precisava saber o que estava realmente acontecendo ali. Minha esposa tentou me impedir, mas eu não podia mais ignorar o que sentia. Eu sentia que a verdade estava ali, sob os nossos pés. Desci lentamente pela escada de madeira rangente, que parecia estar quase viva com os sons que fazia. O cheiro de mofo era nauseante, mas o que mais me incomodava era a sensação de que algo estava à espreita nas sombras. Quando cheguei ao porão, as paredes pareciam pulsar, e o ar estava denso, pesado, como se estivesse se comprimindo. E então, no fundo do porão, vi o que ninguém deveria ver. A terra estava compactada, e sob ela, havia algo enterrado. Com um esforço desesperado, comecei a cavar com as mãos, arranhando o solo até que algo duro apareceu. Quando finalmente consegui remover o suficiente de terra, meus olhos se arregalaram em horror. Ali, enterrados embaixo da casa, estavam dezenas de corpos. Soldados, homens com uniformes nazistas, seus corpos descompletados, enterrados de forma grotesca. A pele estava em decomposição, e os olhos, arregalados, pareciam estar fixados em algo, como se estivessem presos em algum tipo de pesadelo, exatamente como nós. Eu queria gritar, mas algo me impediu. Algo dentro de mim sabia que os corpos não eram os únicos horrores que estavam enterrados ali. O mais perturbador de tudo foi o último corpo que encontrei, de um soldado mais recente, ainda vestindo um uniforme militar. Ele não estava apodrecido como os outros. Ele parecia vivo, ou, ao menos, parecia estar em um estado de suspensão, aguardando algo. Seu rosto estava pálido, com uma expressão de puro desespero. Quando toquei a mão do soldado, algo aconteceu. O chão abaixo de mim se abriu, e um grito surdo, como o de um homem em agonia, ecoou pela casa inteira. O porão tremeu, e a sensação de uma presença massiva se fez presente, como se a casa estivesse viva, respirando com um peso insuportável.
Com o grito, as paredes voltaram a sangrar, e o som dos tambores atingiu seu auge. Eu me vi sozinho em um pesadelo, com minha esposa gritando no andar de cima, e a casa inteira ruindo ao nosso redor. Quando olhei para os corpos ao meu redor, percebi que o mal estava se libertando. E aquele soldado, não importava quem fosse, estava a ponto de nos trazer a verdade sobre o que realmente acontecia naquela casa. O pesadelo estava apenas começando. Eu mal tinha tempo de processar o que estava acontecendo. O barulho dos tambores tornou-se tão ensurdecedor que eu mal podia ouvir meus próprios pensamentos. Tudo ao redor parecia tremer, como se a própria casa estivesse sendo consumida por uma força invisível. Cada parede, cada piso, estava pulsando, se mexendo, como se algo estivesse tentando sair de dentro dela. Não podia mais ignorar. Estávamos prestes a testemunhar algo além da nossa compreensão. Desesperado para encontrar uma maneira de escapar, corri para o andar de cima. A casa parecia estar viva, em constante movimento. As portas batiam sozinhas, os vidros das janelas se estilhaçavam sem explicação. A cada passo que eu dava, o som dos tambores ficava mais alto, mais constante, mais opressor, como se estivessem em todos os lugares. Quando cheguei ao corredor onde a câmara secreta estava, eu percebi o que estava realmente acontecendo. A presença daquelas sombras, aquelas figuras que vimos antes, estava mais próxima agora. Estavam ali, em cada canto da casa, observando-nos com olhos vazios, esperando o momento certo. Eu me virei para olhar para minha esposa, mas ela já não estava mais ali. A angústia tomou conta de mim. Onde ela estava? O que aconteceu com ela? O pânico me consumia, mas não pude perder o foco. Eu sabia que o mal que estava tomando conta da casa não estava mais preso nas paredes ou no porão. Ele havia se espalhado por todo o lugar. E agora, mais do que nunca, ele queria que nós enfrentássemos a verdade. Eu comecei a ouvir passos atrás de mim. Pesados. Lentamente, eles foram ficando mais próximos. Algo estava se aproximando. Algo que já não era mais humano. Eu não me atrevia a olhar para trás, mas podia sentir a presença. Era algo sobrenatural. Algo muito mais forte do que qualquer coisa que eu já tivesse sentido. Finalmente, ao olhar para frente, vi uma porta aberta na parede que eu nunca tinha visto antes. Não era uma porta comum. Era uma entrada para algo muito maior. Algo que parecia pertencer a outra dimensão. O ar ao redor da porta estava gelado, e um cheiro de carne podre e ferro impregnava o ambiente. Algo me puxava, como se aquela porta fosse a única saída possível. Mas eu sabia que se a atravessasse, nunca mais poderia voltar. Eu hesitei. O medo estava me consumindo, mas algo dentro de mim sabia que eu não poderia ficar ali por mais tempo. Não com o que estava atrás de mim. Então, sem pensar, avancei em direção à porta. Ao atravessá-la, fui envolvido por uma escuridão absoluta. O ar estava pesado e denso. Senti uma sensação de esmagamento em meu peito, como se a escuridão estivesse me engolindo por inteiro. Eu sabia que estava entrando em algo que estava além do entendimento humano, mas eu já não tinha escolha. E então, lá, no meio daquela escuridão, algo se revelou. Era uma visão que jamais esqueceria. A casa estava ali, mas não como eu a conhecia. Ela estava distorcida, retorcida, uma versão macabra do que era. Os corpos dos soldados, os gemidos, as sombras, tudo parecia estar preso em um ciclo infinito de sofrimento. Eu não sabia se estava vendo um pesadelo ou se isso era real, mas sabia que de alguma forma, o que eu estava testemunhando tinha acontecido antes, repetidamente. E ali, no centro dessa visão, estava o fazendeiro, seu corpo pendurado, como se estivesse esperando por algo. Ele não estava mais vivo, mas sua presença era aterradora. Ele estava ali, um espectro de dor e arrependimento, condenado a repetir sua tragédia para sempre. A cada olhar, os detalhes da cena mudavam, como se o tempo fosse distorcido naquele lugar. As figuras nas sombras começaram a se mover, como se o mal ali presente estivesse nos observando, aguardando a nossa reação. Foi quando eu senti um toque frio nas minhas costas. Algo estava ali, atrás de mim. Quando me virei, vi o rosto de minha esposa, mas era uma versão dela que eu jamais poderia reconhecer. Seu olhar estava vazio, sem vida.
como se fosse uma marionete controlada por algo maior. Ela não estava mais ali comigo. Ela havia sido consumida. Eu tentei gritar, mas minha voz não saía. Eu estava preso naquela dimensão, naquele lugar, incapaz de fugir. A sensação de sufocamento tomou conta de mim novamente, e o som dos tambores começou a soar mais alto, mais frenético. O ciclo estava se repetindo. O mal da Maison Sanglante não poderia ser parado. Enquanto a escuridão me engolia por completo, eu soube que o horror que eu havia testemunhado não era algo que pudesse ser esquecido. Ele viveria em mim, me consumiria, e um dia, eu seria apenas mais uma sombra, esperando a próxima vítima.